Olá, gente, tudo bem? O nosso seminário é sobre engenharia genética. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre a técnica do DNA recombinante e a técnica CRISPR-Cas9. Bom, quando a gente fala de CRISPR-Cas9, transgênicos, organismos geneticamente modificados, a gente logo lembra desse símbolo que a gente encontra nos rótulos de alimentos. A gente lembra do caso do tomate, que recebeu um gene do salmão. E a gente lembra que tem pessoas e organizações que são contra o uso de transgênico. Mas qual que é a diferença? O que é organismo geneticamente modificado? O que é transgênico? Eles são sinônimos? E a resposta é não. Mas por que eles não são sinônimos? Bom, a definição de organismos geneticamente modificados são organismos que têm em seu genoma alguma modificação feita a partir de uma técnica de engenharia genética. E existem diversas técnicas de engenharia genética. As que a gente vai abordar aqui é a técnica do DNA recombinante e a técnica do CRISPR-Cas9. Essas duas técnicas vão dar origem a organismos geneticamente modificados. Porém, os organismos que são gerados a partir da técnica do DNA recombinante também são conhecidos como transgênicos. Tudo bem? A técnica CRISPR-Cas9, ela tem uma grande versatilidade. Você pode, através dela, você pode fazer regulação de expressão, você pode fazer marcação e você também pode fazer transgênicos. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre o histórico, né, dessas duas técnicas. Bom, a tecnologia do DNA recombinante, as primeiras moléculas desse DNA recombinante, elas foram criadas em 1972 pelo bioquímico Paul Berg. Ainda em 1972, ainda em 1972, Paul Berg e mais dois colaboradores usaram a técnica para produzir insulina humana em bactérias. E com relação ao CRISPR, em 1987, o loco CRISPR foi descoberto no Japão pelo pesquisador Yoshitsumi Ishino. Em 2000, verificaram o loco CRISPR em genomas de diferentes bactérias. Em 2002, a sigla CRISPR foi criada para denominar tais sequências. Em 2005, descobriram sobre os espaçadores e sua origem. Ainda em 2005, foi postulada a hipótese de que o CRISPR-Cas seria um sistema imune adaptativo de procariotos. Bom, e o histórico dos transgênicos, né? Já em 1869 ocorreu a descoberta do DNA, mas só em 1953 foram descobrir a estrutura de dupla hélice do DNA. E como a gente sabe, o DNA ele é base para a transgenia. Em 1970 foi possível modificar a bactéria Escherichia coli para que ela produzisse insulina humana. Em 1983 surgiu o primeiro produto transgênico, que foi um tabaco que ele era resistente a antibióticos. Em 1996 as primeiras sementes transgênicas elas foram liberadas para uso comercial na Inglaterra. Bom, as bases para os transgênicos estão também no surgimento da tecnologia do DNA recombinante, que, como eu havia dito, foi desenvolvida em 1973. E para a gente entender a tecnologia do DNA recombinante, primeiro nós temos que entender o que é de fato o DNA recombinante, que nada mais é do que uma sequência de DNA artificial formado por um fragmento de um DNA de interesse, como por exemplo o gene da insulina, e um vetor. Esse vetor ele é como se fosse um carrinho que ele transporta o nosso gene de interesse de um lugar para o outro. E porque o nosso gene de interesse ele não consegue sozinho conseguir se translocar. Então o que nós estamos fazendo com a tecnologia do DNA recombinante? Estamos usando parte de um organismo para conseguir algum produto a partir dele. E é isso que nós fazemos com a cerveja penicilina e a terapia genética. Pode passar. Obrigado. Para isso, nós precisamos fazer a amplificação desse gene. Mas aqui no caso, nesse seminário, nós vamos falar só em célula bacteriana e não vamos falar da técnica do PCR, que é in vitro, porque o PCR ele é usado mais para outros fins. Mas quando nós falamos de amplificação, sempre vem na nossa mente a ovelha Dolly, porque ela é
sempre vem na nossa mente a ovelha Dolly, que ela é um exemplo de clonagem, mas ela é um exemplo de clonagem de ser pluricelular. No nosso seminário, nós também vamos só dar enfoque nos nossos genes de interesse. E para amplificar nossos genes de interesse, nós temos que selecionar esse gene, temos que cortá-lo e inseri-lo em um outro vetor. Mas como é que nós podemos fazer isso? Nós precisamos fazer uso de enzimas de restrição da DNA ligase e também precisamos transformar a bactéria. Pode trocar de slide? O que é uma enzima de restrição? As enzimas de restrições são tesouras moleculares que cortam o material genético em uma sequência específica e palindrômica. Né? Palindrômica é igual a palavra arara, né? Que de trás para frente e de frente para trás ela quer dizer a mesma coisa. E também tem esses outros exemplos aí. E os vetores, os vetores são, igual eu já falei, são aqueles carrinhos que conseguem transportar o nosso gene de interesse, e tem um monte de vetor diferente. Mas o que nós vamos dar enfoque, e é o que é o mais usado para fins didáticos, é o plasmídio. Então o que nossa enzima de restrição faz? Vou dar exemplo da EcoRI. A EcoRI, ela corta na sequência palindrômica CTTAAG. Imagina aqui no nosso... Opa, volta o slide. Aí, aqui no nosso exemplo, aqui o vermelhinho, o nosso vetor, ele está aqui redondinho, a enzima de restrição vem e abre ele entre a ligação G e A. E aqui no azulzinho é o nosso gene de interesse. Ela vem e corta também no G e A, e a gente consegue então isolar o nosso gene de interesse, que está em azul, e a gente consegue abrir o nosso vetor. E então, quando colocamos em uma solução, a DNA ligase ela vem e consegue conectar os dois, formando um novo elemento. E agora sim pode mudar de slide. Obrigado. Então, assim que temos esse nosso novo elemento, o que nós fazemos? Nós colocamos esse nosso novo elemento, que é o nosso gene de interesse, dentro do vetor, junto com bactérias em um tubo de ensaio. E aí nós precisamos passar pelo ponto 1, que é temos que fazer a transformação dessa bactéria, ou seja, nós temos que fazer essa bactéria incorporar o nosso vetor, porque sozinhas na natureza ela não consegue. Então nós fazemos algumas técnicas, como por exemplo, aqui está escrito choque térmico. Os motivos da bactéria incorporar o nosso gene de interesse, o vetor, ainda não são muito bem conhecidos, mas esse processo acontece. E o segundo ponto, a gente tem que se perguntar, será que a nossa bactéria conseguiu incorporar nosso gene de interesse? E para isso, nós precisamos, assim que nós colocamos nosso gene de interesse, nós precisamos também ter colocado um gene que vai conferir resistência a algum antibiótico. Porque aí nós pegamos todas as nossas bactérias que sofreram o choque térmico e colocá-las em uma placa de Pedrina, um meio de cultura com muitos nutrientes e com um antibiótico. Pois assim, todas as bactérias que não conseguiram incorporar o nosso vetor, elas vão morrer, porque elas não têm resistência para esse antibiótico, e as que conseguiram incorporar, elas não vão morrer e vão conseguir se procriar, ampliar muito o nosso gene de interesse. E então aqui na imagem do Erlenmeyer, nosso meio de cultura ele cresce muito, vai crescendo muito, as bactérias crescem muito em solução, e assim elas vão liberando na solução a nossa proteína desejada, que no caso que o Rafael citou foi a insulina. E essa é a técnica do DNA recombinante. Tá, isso. Pode passar aí. Bom, é muito importante saber diferenciar o processo biológico da técnica. Como o Rafael já havia falado anteriormente, existe o loco CRISP, que possui sequências repetidas e espaçadoras, e logo após estão localizados os genes Cas. Esses genes formam um complexo entre o CRISP e Cas. Então, a gente acaba percebendo que as sequências espaçadoras, elas possuem uma memória de invasões anteriores. Então, por exemplo, se a gente está lidando com um patógeno que está invadindo a célula pela primeira vez, vai acontecer uma clivagem desse DNA patógeno e esses fragmentos eles vão ser incorporados como novos espaçadores nesse loco CRISP. Em um exemplo de uma infecção viral em uma bactéria, esse vírus ele vai ser incapaz de infectar com sucesso porque os espaçadores da bactéria vão conter sequências similares à do próprio genoma desse vírus. E isso faz parte de uma adaptação desses procariotos. Mas a gente vai focar, assim, apenas em algumas questões desse processo por conta do tempo que nos é permitido falar aqui. Pode passar, Mari. Então, por exemplo,
Aquele genes Cas que eu havia falado antes, existe uma nuclease que é chamada de Cas9, e ela é a grande responsável por fazer a clivagem do DNA-alvo. E para que ocorra sua ativação e seu direcionamento, é necessário que dois tipos de RNA participem. Um deles é o cRNA, que ele vai reconhecer o DNA-alvo. Em contrapartida, um outro tipo de RNA ele vai auxiliar na maturação desse pré-cRNA. E é necessário que haja o pareamento desses dois tipos de RNA para que a clivagem aconteça. Então, a gente pode perceber que, nesse caso, a gente está tratando de 3 elementos: os dois tipos de RNA, mais a proteína Cas9. E é importante lembrar que aqui eu ainda estou falando do processo natural que ocorre com os procariotos. Pode passar. Então, a gente pode se perguntar, mas o que os cientistas fizeram para que um processo que era considerado natural, ele fosse visto como uma técnica? Eles fizeram a fusão daqueles dois tipos de RNA em um single guide RNA, que é nada mais nada menos que um RNA guia. Esse RNA guia, ele vai se juntar com a nuclease Cas9 e só vai interagir com o DNA-alvo se houver uma sequência curta de 2 a 5 nucleotídeos na outra fita de DNA. Essa sequência é chamada de motivo PAN. E aí sim há a clivagem dessa fita. Após essa excisão, vai haver duas extremidades que elas vão precisar ser juntas novamente. E esse reparo pós-clivagem, ele pode ser feito de duas maneiras. Com a junção de pontas não homólogas e um reparo direcionado por homologia. Hoje a gente vai focar nesse... volta lá. Hoje a gente vai focar nesse reparo direcionado por homologia, mas é importante lembrar que essa junção de pontas não homólogas, ela ocorre em qualquer fase do ciclo celular. Então, ela é considerada um reparo de emergência, e por conta disso, ela acaba deixando muitos erros no genoma. Pode passar. Focando, então, nesse reparo direcionado por homologia, ele só vai poder acontecer quando, após essa clivagem, haver a formação de extremidades homólogas, extremidades iguais. Só que você percebe que isso é atípico. Então, a opção seria fazer a indução desse reparo direcionado, que seria fazendo a inserção de um DNA doador com braços homólogos que combinassem com aquelas extremidades que precisam ser juntas novamente. Assim, vai haver a introdução de uma nova sequência de DNA no genoma, que é chamada de knock-in, e então pode gerar um transgene, como a Mari já havia falado anteriormente. Nesse caso aqui, a gente está tratando de 3 elementos: o RNA guia, a proteína Cas9, mais o DNA doador. Então, são 3 elementos exógenos que precisam ser inseridos em um organismo-alvo para que a técnica seja realizada. Pode passar. Bom, agora que a Isa explicou um pouquinho melhor, o Fernando também, e o Rafa falou sobre o histórico, a gente pensa quais são as principais diferenças dessas duas técnicas. Bom, a gente dividiu em 3 fases para a gente conseguir comparar melhor. Na fase inicial do DNA recombinante, ocorre o corte do gene de interesse através de uma enzima de restrição. Já na fase inicial do CRISPR-Cas9, a gente faz a inserção da enzima Cas9 e o RNA guia, e, no caso de transgene, desse gene exógeno, na célula de interesse. Na fase intermediária, a gente vai observar a ligação e a ampliação do gene de interesse em um vetor por meio de uma ligase. Já no CRISPR-Cas9, a fase intermediária vai ocorrer a clivagem da sequência do genoma que se deseja editar, e essa clivagem é feita pela enzima Cas9. Por fim, a fase final da técnica do DNA recombinante consiste na transformação do organismo receptor, como o Fer explicou. Já na técnica CRISPR-Cas9, vai ocorrer o reparo do trecho clivado pela maquinaria da célula receptora. Sabendo agora das diferenças, a gente se pergunta qual técnica é mais eficiente. Eu já vou responder para vocês que a técnica CRISPR-Cas9 tem ganhado destaque nas pesquisas de biotecnologia. Primeiro, porque ela é mais barata,
Eu não consegui achar o preço da técnica de DNA recombinante, mas de CRISPR-Cas9 está em média de R$ 60, e a técnica pode ser feita em meses. Por outro lado, a técnica do DNA recombinante pode demorar até 1 ano. E o ponto mais interessante é que a enzima Cas9 ela é bem mais específica do que as enzimas de restrição da técnica do DNA recombinante. Por quê? Vamos pensar que o Fer ele tinha explicado que a enzima de restrição vai localizar essa sequência específica no genoma todo. Só que pensa que o genoma da soja, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de pares de base. Então imagine quantas sequências iguais a essa existem no genoma. Agora, se a gente utiliza da enzima Cas9, ela é mais específica, por quê? Porque a gente consegue colocar uma sequência maior nela, através do RNA guia. Então, a chance de existir ao longo do genoma muitas sequências iguais àquela é menor. Bom, então, né, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas outras questões envolvidas, né, basicamente as partes polêmicas sobre o tema da transgenia, né. Bom, ainda não existem pesquisas científicas que comprovam o efeito dos transgênicos no organismo humano e na natureza. Bom, isso porque, se a gente pensar que os transgênicos, eles são bem recentes, e algumas técnicas são do ano de 2000 para cá, é muito difícil a gente ter uma pesquisa a longo prazo para poder ver o que isso faria no organismo humano e na natureza, né? Então, se torna muito difícil mesmo de pesquisas, pesquisas fortes, né, para saber o que isso faria no organismo, né? Bom, questiona-se também a dependência que os cultivos transgênicos geram nos países em desenvolvimento. Por quê? A maior parte das empresas que têm essas sementes patenteadas, elas são empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais, elas estão quase sempre em países desenvolvidos. E normalmente é uma empresa que detém a maior parte das sementes, como é o caso da Monsanto, né? E eles vendem essas sementes muito caro, principalmente para países subdesenvolvidos. Eles levam o preço lá em cima para países subdesenvolvidos e para os países que eles de origem eles fazem um preço menor, né? Então acaba tendo essa dependência. Alguns testes que eles fizeram em animais que ocorreu nos Estados Unidos, China e na Inglaterra apontaram diversos problemas em animais, como malformações, tumores, elevada taxa de mortalidade, entre outros. Pode passar. Bom, mas como é que são as pesquisas a respeito dos transgênicos, né? Bom, se você der uma rápida jogada assim no Google ou no Google acadêmico transgênico, você vai ver lá 90% dos trabalhos falando bem ou sendo a favor da liberação. Isso porque, se você for ver quem que patrocina essas pesquisas, boa parte é empresas como a Monsanto ou mesmo os governos. O curioso é que os governos, a maior parte dos governos de certos países, como é o caso do Brasil e Estados Unidos, eles têm uma política muito favorável a respeito dos transgênicos. Logo quando saiu os transgênicos, eles já tinham essa política e sem ter nenhuma pesquisa forte o suficiente para falar que os transgênicos realmente não fazem nenhum mal. Bom, também tem um outro ponto que as pessoas que são a favor da liberação dos transgênicos, elas falam, né? Bom, mas aí se você liberar os transgênicos, a gente vai acabar com a fome no mundo. Mas se você parar para pensar, a gente já produz comida suficiente para alimentar toda a população mundial. E também a gente perde 4 toneladas de alimentos só na pré-distribuição. Então, na verdade, o problema é a distribuição. Porque se a gente já produz o suficiente, não faz sentido a gente falar que produzir mais vai alimentar, sendo que a gente já produz o suficiente. Então, esse discurso não faz sentido. E eu queria só pontuar que o nosso grupo ele não é contra os transgênicos. A gente só acha que tem que ter pesquisas mais fortes e pesquisas com viés não tão favorecedor, né, pesquisas sérias a respeito do tema, para que possa ser liberado e se for, né, da melhor forma possível. Pode passar? Essas são as nossas referências e muito obrigado.